Antiguidade clássica. A Antiguidade clássica refere-se a um período da história da Europa que ocorre aproximadamente no século VIII a.C., quando surge a poesia grega de Homero, até a queda do Império Romano no Ocidente no século V depois de Cristo, mais precisamente no ano de 476. O que diferencia esta época de outras anteriores ou posteriores são os fatores culturais das civilizações mais marcantes, a Roma e a Grécia Antiga. Roma. Roma foi o último grande império do mundo antigo. Com exércitos poderosos, dominou terras que antes pertenciam a gregos, egípcios, mesopotâmios, persas e muitos outros povos. Com quase 1 milhão de habitantes, Roma transformou-se na maior cidade da antiguidade. Para lá se dirigiam pessoas dos lugares mais distantes, levando suas culturas. O poder do império construído pelos romanos era tão grande que acabou sendo uma referência para todo o mundo ocidental, mesmo séculos depois de ter chegado ao seu final. Os romanos explicavam a origem de sua cidade através do mito de Rômulo e Remo. Segundo a mitologia romana, os gêmeos foram jogados no rio Tibre, na Itália, resgatados por uma loba, que os amamentou, sendo criado posteriormente por um casal de pastores. Adultos retornaram à cidade natal de Alba Longa e ganham terras para fundar uma nova cidade, que seria Roma. Origem de Roma. Explicação histórica. De acordo com os historiadores, a fundação de Roma resulta na mistura de 3 povos que foram habitar a região da Península Itálica: os gregos, os etruscos e os italiotas. Desenvolveram na região uma economia baseada na agricultura e nas atividades pastóreas. A sociedade, nesta época, era formada por patrícios, nobres proprietários de terra, e plebeus, comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. O sistema político era a monarquia, já que a cidade era governada por um rei de origem patrícia. A religião, neste período, era politeísta, adotando deuses semelhantes aos dos gregos, porém com nomes diferentes. Nas artes, destacava-se a pintura de afrescos, murais decorativos e as esculturas com influências gregas. Os períodos da história de Roma. A história de Roma é dividida em 3 momentos: o monárquico, de 753 a 509 a.C., o republicano, de 507 a 27 a.C., e imperial, de 27 a.C. até 476 d.C. Período monárquico. O domínio etrusco. Muitas das informações sobre o período monárquico fundamentam-se nas lendas contadas pelos romanos. Nessa época, a cidade deve ter sido governada por reis de diferentes origens. Os últimos de origem etrusca devem ter dominado a cidade por cerca de 100 anos. Durante o governo dos etruscos, Roma adquiriu o aspecto de cidade. Foram realizadas diversas obras públicas, entre elas templos, drenagens de pântanos e um sistema de esgoto. Nessa época, a sociedade romana estava organizada em 4 classes: patrícios, plebeus, clientes e escravos. Os plebeus eram descendentes das famílias que promoveram a ocupação inicial de Roma. Eram grandes proprietários de terra e de gado. Os plebeus, em geral, eram pequenos agricultores, comerciantes e pastores ou artesãos. Constituíam a maioria da população e não tinham direitos políticos. Os clientes eram homens de negócios, intelectuais ou camponeses que tinham interesse de fazer carreira pública e que por isso recorriam à proteção de algum patrono, geralmente um patrício de posses. Escravo eram plebeus endividados e principalmente prisioneiros de guerras. O último rei etrusco foi Tarquínio, o Soberbo. Ele foi deposto em 509 a.C., provavelmente por ter descontentado os patrícios com medidas a favor de plebeus. No lugar de Tarquínio, os patrícios colocaram no poder 2 magistrados, chamados consulas. Com isso, terminava o período monárquico e tinha o início do período republicano. Período republicano. República é a palavra de origem latina e significa coisa pública. Durante a passagem da monarquia para a república, eram os patrícios que detinham o poder e controlavam as instituições políticas, concentrando o poder religioso, político e a justiça. Eles exerciam o governo procurando a se beneficiar. Para os plebeus, sem direitos à participação política, restava apenas deveres como pagar impostos e servir ao exército. Organização política e social na República. Na República, o poder que antes era exercido pelo rei foi partilhado por 2 cônsules. Eles exerciam o cargo por 1 ano e eram auxiliados por
um conselho de 100 cidadãos, responsável pela finança e pelos assuntos externos. Esse conselho recebeu o nome de Senado, e a ele competia promulgar as leis elaboradas pela Assembleia de Cidadãos, denominada pelos patrícios. À medida que Roma cresceu e se tornou poderosa, a diferença entre os patrícios e plebeus se acentuaram. Marginalizados, os plebeus desencadearam uma luta contra os patrícios, que extendeu por cerca de 2 séculos. Durante esses 2 séculos, os plebeus conquistaram seus direitos, entre eles o de eleger seus próprios representantes, chamados tribunos da plebe. Os tribunos tinham o poder de vetar as decisões do Senado que fossem prejudiciais ao interesse dos plebeus. Outras conquistas foram a proibição da escravização por dívidas e o estabelecimento de leis escritas, válida tanto para os patrícios quanto os plebeus. Até então, em Roma, as leis não eram escritas e os plebeus acabavam julgados conforme os critérios dos patrícios. Estabelecendo as leis por escrito, os plebeus garantiam um julgamento mais justo. Os plebeus conquistaram a igualdade civil com a autorização do casamento entre patrícios e plebeus. A estrutura do poder na política romana. Cônsules, chefes da república, com mandato de 1 ano, eram os comandantes do exército e tinham atribuições jurídicas e religiosas. O Senado, composto por 300 senadores, em geral patrícios, eram eleitos pelos magistrados e seus membros eram vitalícios. Responsabilizavam-se pela elaboração de leis e pelas decisões acerca da política interna e externa. Magistraturas, responsáveis por funções executivas e jurídicas, formadas em geral pelos patrícios. Assembleia Popular, composta de patrícios e plebeus, destinava-se à votação das leis e eram responsáveis pela eleição dos cônsules. Conselho da Plebe, composto somente pelos plebeus, elegeu os tributos da plebe e era responsável pelas decisões dos plebiscitos, decretos do povo. A expansão das fronteiras romanas. O avanço das forças militares romanas colocou o Império em choque com Cartago e Macedônia, potências que nessa época dominavam o Mediterrâneo. As rivalidades entre os cartagineses e os romanos resultaram nas Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas desenvolveram-se em 3 etapas, durante o período de 264 e 146 a.C. Ao terminar a terceira e última fase das Guerras Púnicas, em 146 a.C., Cartago estava destruída. Seus sobreviventes foram vendidos como escravos e o território cartaginês foi transformado em uma província romana. Com a dominação completa da grande rival, Roma iniciou a expansão pelo Mediterrâneo Oriental, no leste. Assim, nos 2 últimos séculos seguintes, foram conquistados os reinos helenístico da Macedônia, da Síria e do Egito. No final do século I a.C., o Mediterrâneo havia se transformado em um lago romano. O Império Romano. Após vencer Marco Antônio, Otávio recebeu diversos títulos que lhe conferiram grande poder. Por fim, em 27 a.C., o Senado atribuiu-lhe o título de Augusto, que significava consagrado, majestoso e divino. O período imperial, tradicionalmente, costuma ser dividido em 2 momentos, o Alto Império e o Baixo Império. Divisão do Império. Em 395, o imperador Teodósio dividiu o império em 2 partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Com essa medida, acreditava que fortaleceria o império. Achava, por exemplo, que seria mais fácil proteger as fronteiras contra ataques de povos invasores. A divisão estabelecida por Teodósio não surtiu o efeito esperado. Diversos povos passaram a ocupar o território romano. Em 476, os Érulos, povo de origem germânica, invadiram Roma e, comandados por Odoacro, depuseram o imperador Rômulo Augustulo. Embora as invasões de povos inimigos tenham um papel decisivo no fim do Império Romano do Ocidente, outras circunstâncias também foram determinantes, tais como elevados gastos com a estrutura administrativa e militar, perda do controle sobre diversas regiões devido ao tamanho do império, aumento dos impostos dos cidadãos, corrupção política, crise no fornecimento de escravos com o fim das guerras de expansão e a difusão do cristianismo. O fim do poderio romano constituiu um longo processo. A partir daí, começou a se formar uma nova organização social, política e econômica, o sistema feudal. O direito romano. Desde criança, o romano era educado para atender às necessidades do Estado e respeitar as tradições e os costumes. Uma série de normas regia a conduta dos cidadãos tanto na vida familiar como na vida pública. Daí surgiram leis que orientavam as relações entre os indivíduos. Reunidas, essas leis formaram códigos jurídicos que deram origem ao direito romano. O direito romano dividia-se em 2 esferas, a pública e a privada. O direito foi uma das grandes contribuições dos romanos para as sociedades ocidentais. O cristianismo romano.
No período imperial, surgiu em Roma uma nova religião, o cristianismo. O monoteísta, essa religião pregava a salvação eterna, isto é, o perdão de todos os pecados e a recompensa de viver no paraíso após a morte. Seu Deus era um só Deus, e Jesus Cristo, seu Filho, era um Messias que tinha sido enviado à Terra para difundir seus ensinamentos.